Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre o Evangelho de São João, capítulo 8, onde contém uma história maravilhosa falando sobre a mulher apanhada no próprio ato de adultério. Pessoal, esta história é maravilhosa e contém detalhes importantíssimos. E são tantos detalhes que eu vou fazer 2 vídeos, tá bom? Este é o primeiro vídeo. Depois você pode encontrar na descrição ou no rodapé desse vídeo um outro link onde você será transportado, entre aspas, para um outro vídeo onde você pode estar assistindo a segunda parte, tá bom, pessoal? E a história começa falando que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Isto porque, pessoal, estava acontecendo uma festa em Jerusalém e Jesus participou da festa. E no sábado, quando terminou a festa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Observe que Jesus não ficou em Jerusalém, porque no capítulo 7 mostra uma rivalidade entre os judeus e Jesus, tá bom? Porque os judeus que seguiam as leis dos fariseus, implicaram com Jesus. E Jesus decidiu ir com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Pessoal, no tempo antigo, as mulheres eram muito desvalorizadas. As mulheres, na verdade, eram um patrimônio dos pais. Os pais vendiam as suas filhas em forma de casamento. Isto aconteceu com Jacó, que comprou Raquel e Lia do seu sogro Labão, e outros homens bíblicos que compraram suas mulheres. Então, pessoal, as mulheres realmente eram patrimônio dos pais. Eles ganhavam dinheiro. E as mulheres, quando se casavam, se tornavam também um objeto do esposo, tá bom? E pode observar, por exemplo, que quando uma mulher era casada com um indivíduo e esse indivíduo morria, ela passava para os direitos do irmão do falecido. Então, uma mulher era um patrimônio da família. E pode observar, por exemplo, que algumas mulheres passaram por vários esposos, porque o indivíduo morria e ela passava para a mão do cunhado. E aí o cunhado morria e ela ia passando para a mão de várias pessoas. Se a mulher fosse pobre e não tivesse uma boa estética, ninguém queria essa mulher, ela ficava pobre, tá bom? Mas quando a mulher tinha uma boa estética e tinha um bom conhecimento em questão linguística, idiomática, esta mulher se tornava objeto da família e se tornava uma mulher de vários homens, tá? Consecutivamente, morria um e o outro assumia, tá bom? E observe, por exemplo, que esta mulher do texto do Evangelho de São João era uma mulher que estava envolvida com vários tipos de casamento. É por isso que a história aqui ela é muito sistemática, tá bom? É muito burocrática. E observe aqui, pessoal, que Jesus, depois da festa, no sábado, ele foi para o Monte das Oliveiras. E depois que ele subiu ao monte e orou, ele desceu do monte para o sopé do monte, tá bom? Para um lugar que se chamava de Getsemane. A palavra Getsemane significa Monte do Azeite, ou Monte da Prensa, porque ali tinha vários equipamentos para imprensar as olivas e ali gerava o azeite, o óleo, tá bom? Para candeeiro, para luzes e etc, tá bom? Até para a comida também. Pessoal, e Jesus, na verdade, ele sempre estava no Monte das Oliveiras. Isso é muito importante porque Jesus não ficava no relento. Ali, no Getsemane, existiam vários barracos, várias casas, várias tendas, onde Jesus ficava no tempo da chuva, tá bom? E ali Jesus ficava hospedado naquelas casas. Isso é muito importante sabermos. Ali eles faziam café, almoço, e Jesus passava vários dias no Monte das Oliveiras. Isto é muito importante, porque eu falei no início do vídeo que eu falaria coisas que provavelmente você nunca ouviu falar. E muitos pregadores
não falam esses detalhes, né, das casas que existiam ali em volta do monte, que era onde Jesus ficava recepcionado. A maioria acham que Jesus ficava no relento, tá bom, pessoal? Isso é muito bom para você colocar, pessoal, em sua pregação. E outro detalhe, a quem pertencia o Monte das Oliveiras? Então, pessoal, eu fui fazer uma pesquisa e o Monte das Oliveiras pertencia a Nicodemos. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos, que foi de noite ter com Jesus. Essa história está registrada no Evangelho de São João, capítulo 3, tá bom? E a partir do momento que Nicodemos aceitou a Jesus como mestre, Nicodemos cedeu o monte a Jesus. Ele, na verdade, pessoal, emprestou o monte com Getsemane inteiro a Jesus. Isso significa que o monte das Oliveiras, juntamente com Getsemane, pertencia a Jesus, tá bom? Porque estava aos cuidados de Jesus. Porque o monte pertencia a Nicodemos e Nicodemos era o discípulo que doou, entre aspas, este monte para Jesus, o Monte das Oliveiras. E Jesus abençoava o monte, Jesus orava pelo monte, as oliveiras produziam mais olivas, mais óleo. E Nicodemos, segundo a história, resolveu dar uma parte de toda a renda do óleo, tá bom? Toda a renda de tudo que produzia o monte a Jesus. Então Jesus passou a ser mantido financeiramente por Nicodemos através do Monte das Oliveiras que Jesus abençoava. Talvez você não sabia desses detalhes, mas fique sabendo a partir de agora que provavelmente vai te ajudar bastante, tá bom? A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava realmente em uma festa, por isso que Jesus estava em Jerusalém. E aí você pergunta, pastor, em que festa Jesus estava? Isso é muito importante. Pessoal, Jesus estava na festa do tabernáculo, porque o povo judeu adora a Deus em 7 ocasiões, ou seja, existem 7 festas, e cada festa com 7 dias de duração. Então o povo festeja muito, e eles trazem os dízimos, as ofertas, os seus sacrifícios, tá bom? As suas adorações, louvores, e tinha pessoas que vinham de 2.000 quilômetros de distâncias, outros vinham de 4.000 quilômetros de distância, né, adorando a Deus. Então ele saía 3, 4 meses antes da festa, para poder chegar, uma vez que antigamente não tinha automóveis, não é verdade? Então eles vinham andando, e por isso eles saíam antes, para viajar 2, 3, 4.000 quilômetros, adorando a Deus, tá bom, pessoal? Hoje está mais fácil, não é verdade? A história diz que quando Jesus veio do Monte das Oliveiras, certamente ele passou no Getsemane, tá bom? Tomou café e foi para o templo que Herodes construiu, tá bom? Que estava no monte também, chamado de Monte Moriá. Então Jesus saiu do Monte das Oliveiras e veio para o Monte Moriá, adorar a Deus num templo. E quando Jesus estava adorando a Deus ali, explicando a palavra, as multidões se aproximaram. Segundo a história, estavam ali 250 pessoas aproximadamente ouvindo a Jesus. E de repente, pessoal, os fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. É óbvio que a mulher veio do centro da cidade, 1 quilômetro aproximadamente. Eles trouxeram a mulher 1 quilômetro de distância e levou a mulher lá onde Jesus estava, na igreja, no templo. Isso era proibido. Mas como eles queriam pegar Jesus em uma falha, eles fizeram isto, contra a lei. É por isso que Jesus vai falar, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque o primeiro pecado é este, não é verdade? Eles fizeram uma coisa que não deveria fazer, levar uma mulher apanhada no próprio ato de adultério para o templo. Isso é proibido pela lei de Moisés. E quando aquela mulher chegou ali, pessoal, podemos observar que essa mulher já estava há 7 dias presa. Está entendendo? Na delegacia. E a história diz que o nome daquela mulher era Maria Madalena. Outros dizem que o nome da mulher era Maria de Magdala, tá bom? Ou seja, Maria que morava em Magdala. A Bíblia, particularmente, não fala o nome dessa mulher, tá bom? Mas, historicamente, baseado na cultura judaica, a Bíblia descreve que o nome dessa mulher realmente era Maria Madalena. Tá bom? E os vestígios da Bíblia Sagrada dá
esse espaço para dizermos aqui que realmente a mulher se chamava Maria Madalena. Tá bom, pessoal? Por vários fatores, alguns desses fatores eu colocarei nesse vídeo, tá bom? E a história diz que esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Mas aí tem uma pergunta: cadê o rapaz que estava, tendo relação com esta mulher? Porque não aparece na Bíblia Sagrada, não é verdade? Isto significa, pessoal, que aquela mulher, ela era casada, mas não tinha marido, tá bom? Então ela era casada, largou o marido, mas não tinha carta de divórcio, tá bom? Então era uma mulher repudiada. O que é uma mulher repudiada? É uma mulher que tem marido, porque tem um documento constando que ela é casada, mas na prática ela está largada do marido. E esta mulher Maria Madalena, tá bom? Ela, na verdade, estava largada do esposo. Mas como ela precisava continuar com a vida dela, ela realmente entrou em outro relacionamento. Ela tinha um documento constando que estava casada. Então, ela estava em adultério porque tinha um documento e também não estava porque ela não tinha marido. Tá bom? É um pouco burocrático, mas é necessário entender a lei de Moisés para depois entendermos aqui também essa questão, tá bom? Das leis do Antigo Testamento. Então podemos observar que esta mulher estava casada somente no papel, mas na prática ela não tinha marido, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito legal, porque muitas pessoas dizem que ela era uma prostituta, que ela era divorciada, e muitos pregadores falam muitas coisas, mas na verdade tem que saber aqui um pouco dos originais para entender toda aquela circunstância que estava acontecendo naquele momento. E a história vai dizer que o sacerdote que levou a mulher até o templo onde Jesus estava se chamava de Isacar. E o amante desta mulher, ou seja, o rapaz que estava tendo relação com essa mulher, se chamava Assé. Pessoal, é um ponto histórico que eu estou trazendo para vocês. Talvez vocês ainda não ouviram sobre essa história, mas existem realmente, tá bom? Então, o rapaz que estava namorando com esta mulher se chamava Assé. E eu vou terminar o vídeo neste momento para a gente continuar no outro vídeo, tá bom, pessoal? Mas no outro vídeo, que é a segunda parte deste, eu vou estar falando, pessoal, de detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. Por exemplo, você sabia que se Jesus condenasse aquela mulher, ele infringiria 5 tipos de leis? Exatamente. Se Jesus condenasse aquela mulher, Jesus iria infligir 5 tipos de leis. Eu vou falar no outro vídeo, tá bom, pessoal? Um outro detalhe que eu estarei falando é o seguinte: o que Jesus escreveu no chão? Você sabe? Se você não sabe desses detalhes, pessoal, assista o outro vídeo, tá bom? Porque no outro vídeo você vai entender detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, pessoal, eu estou terminando, mas não esqueça de adquirir este livro, tá bom, pessoal? A revelação completa do livro de Gênesis, que é um dos melhores livros já publicados no Brasil. Pessoal, tem 700 páginas e os detalhes são derivados do hebraico, do aramaico, do grego, do latim. Já pensou? Esse livro é de suma importância, porque traz mais de 1000 detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar, tá bom? Detalhes tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se você não adquiriu este livro, adquira, tá bom? Aqui do meu lado esquerdo tem o meu número, onde você pode mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir este livro, tá bom? Também no rodapé desse vídeo, ou seja, na descrição, tem um link onde você poderá saber mais detalhes sobre este livro, que, na verdade, eu garanto, é um dos melhores livros já publicados no Brasil. Porque tem detalhes que você não encontra na internet, tipo do Google, ou do Facebook, ou talvez aí no YouTube, tá bom? Você não vai encontrar os detalhes que contém neste livro, porque os detalhes que aqui estão são os detalhes provenientes da cultura, do idioma, do ponto linguístico e idiomático, e também da questão da geografia bíblica, de forma que você nunca ouviu falar. Então adquira, tá bom? Também não esqueça de deixar aquele like
e também se inscrever neste canal. Se inscreva, eu estou te abençoando, tá bom? Através de tantos vídeos maravilhosos. Eu acho que chegou a hora de você se inscrever no meu canal e também me abençoar. Então me abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372